My name is Marina Lacerda. I was minor victim 1 in federal indictment of Jeffrey Epstein in New York in 2019. Meu nome é Marina Lacerda, eu fui a vítima menor de idade número 1 na acusação federal contra Jeffrey Epstein, em Nova York, em 2019. Eu fui uma das dezenas de meninas que eu pessoalmente conheci que foram forçadas a entrar na mansão de Jeffrey, na 9 East 71 Street, em Nova York, quando ainda éramos apenas crianças. Hoje é a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso. Esse vídeo é um trecho do discurso da brasileira Marina Lacerda em Washington, D.C., em setembro de 2025. Era a primeira vez que ela falava sobre o que aconteceu com ela dentro da mansão de Jeffrey Epstein, quando ela ainda era menor de idade. Eu conversei com a Marina por algumas horas e o que eu vou contar para vocês é o relato mais inteiro e mais humano que ela conseguiu construir depois de anos de silêncio. Uma história que não começa numa mansão de Manhattan, mas sim num bairro distante dali, um local onde viviam diversos brasileiros imigrantes. É ali que a história começa e ela pode ser bastante sensível para quem já sofreu abusos e violência sexual, psicológica e física. E antes da gente começar, vou dar um recadinho da nossa parceira Vanessa Floriano, que é psicóloga e trabalha com homens e mulheres que vivem fora do Brasil. Ela ajuda a lidar com coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como cansaço emocional, ansiedade, saudades do Brasil, as perdas que a gente vive à distância, o luto, né? Cara, isso tudo parece simples, mas se deixar vai nos destruindo aos poucos. E se não cuidar, a gente afunda na tristeza. O trabalho da Vanessa é ajudar nós, brasileiros imigrantes, a entender essa nossa vida que parece que nunca está completa. O contato da Vanessa Floriano e dos escritórios de advocacia internacional parceiros aqui no podcast estão na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Marina. Para a gente entender tudo o que aconteceu com ela, nós vamos ter que voltar no tempo, lá para a década de 90, para a época que ela era criança em Belo Horizonte. Quando ela tinha 7 anos, a mãe dela resolveu ir morar nos Estados Unidos. Marina ficou no Brasil com os avós, os tios e com o pai dela. Os pais da Marina eram separados. Quando ela fez 8 anos, foi a vez dela sair do Brasil e ir morar com a mãe em Nova York, com a mãe e o padrasto. Nesse 1 ano que a mãe da Marina ficou sozinha em Nova York, ela conheceu um brasileiro e se casou. Então, Marina foi morar com os dois num estúdio, uma kitnet. Nessa época, a mãe da Marina trabalhava com faxina e o padrasto era motorista particular. O horário de trabalho dos dois era bem diferente e era muito comum a Marina ficar sozinha com esse homem em casa. Quando eles ficavam sozinhos à noite, esse padrasto colocava filmes para ele e para Marina assistirem. Marina deitava a cabeça no colo dele para ver a televisão. Só que ele cobria a cara da Marina com uma manta para ela não ver o que ele estava assistindo. O tipo de filme que ele colocava na TV era pornô. Ela me falou assim: até aí eu não sabia o que era sexo. O máximo que eu sabia era que os casais davam beijinhos. No começo ela não via as cenas, mas aos poucos isso foi se repetindo e ela passou a assistir esses filmes com ele e não parou por aí. Esse homem começou a pedir para Marina fazer carinho nele e ele fazia carinho nela. Ela falou: ele começou a pedir para eu fazer tudo o que estava acontecendo no filme e eu fazia, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu entendi que ele estava fazendo bem. Eu nem sei o que eu pensava, só pensava que era normal, coisa de padrasto, porque meu pai nunca tinha feito isso comigo. A Marina achava que aquilo era normal e daí não contou para a mãe. O tempo foi passando, Marina ganhou uma irmã, filha desse homem. Eles mudaram de casa, foram morar num apartamento de 4 quartos. Um desses quartos era para o casal com bebê, o outro quarto para Marina, e os outros 2, a mãe e o padrasto, alugavam. Num dia lá, o padrasto estava brincando com a Marina na cama, rolando de um lado para o outro, e a mãe dela chegou. No que a mãe dela abriu a porta, o padrasto jogou a Marina no chão como se fosse uma boneca, como quem diz: não está acontecendo nada aqui.
A mãe não é boba, entendeu que tinha coisa errada naquela história e ficou muito brava. Eu acho que a minha mãe já estava desconfiando. Aí ela ficou muito brava, tirou ele do quarto e eu só ouvi os dois brigando. Depois da briga, a mãe voltou e disse para ela: olha, isso nunca mais vai acontecer com você. A mãe não perguntou o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido. Não houve esse diálogo. A mãe só disse que o padrasto não ia mais tocar nela. Minha mãe disse que um homem de 40 e tantos anos não pode tocar numa menina. Eu tinha 8, 9 anos de idade naquela época. Só aqui é que a Marina foi entender que aquilo não era certo, que o que o padrasto estava fazendo era errado. Bom, aí depois dessa briga, desse flagrante, ele parou. Mas depois de um tempinho começou de novo. O padrasto não saiu de casa, não. Ele continuou morando no mesmo teto que a Marina. E não demorou muito para ele voltar a tacar a enteada. Foi coisa de um mês. Um mês ele ficou sem abusar da Marina, depois desses dias voltou tudo como era antes. Agora que já sabia que aquilo não estava certo, Marina contou para a mãe dela. A mãe brigou com o padrasto e quando eles estavam sozinhos, o padrasto batia na Marina como forma de punição. Tipo assim, pra que foi contar? Então, apanha. Marina me falou. A minha mãe me deixava sozinha com ele pra ir no mercado, na lavanderia. Eu sentava perto da janela e pensava, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não entendia. A Marina começou a brigar com a mãe. Ela queria saber por que elas não iam na polícia. Gente, isso eu tô falando aqui de uma menina ali de 10 anos. 10 anos. Quer dizer, se isso está acontecendo comigo, é errado. Então por que não denunciar? A mãe da Marina não ia na polícia porque tinha medo de ser deportada. Elas estavam nos Estados Unidos sem a documentação. Aí a mãe achou que se ela fosse na polícia denunciar o marido, ela corria o risco de ser mandada embora para o Brasil. Então, ela tentava resolver da maneira dela. A Marina pedia para elas saírem de lá, se mudar daquela casa, mas a mãe tinha medo de não conseguir trabalho em outro lugar. Conclusão, nada mudou. Foi assim por mais de 2 anos. O ciclo se repetia. Primeiro, o abuso sexual. Depois, ela contava para a mãe. Na sequência, a mãe brigava com o marido dela. O padrasto ficava com raiva da Marina por ela ter contado para a mãe e batia na menina. E depois, o ciclo recomeçava com abuso sexual. Aí, no final das contas, ela parou de falar para a mãe, porque não ia adiantar mesmo. Assim, pelo menos ela não apanhava. Quando Marina tinha 12 anos, uma roommate dela, quero dizer, uma menina que morava na casa dela, que alugava lá um dos quartos, essa menina foi conversar com a Marina. Ela falou assim: olha, eu sei que seu padrasto tá fazendo com você e ele também faz comigo. O padrasto não abusava só da Marina. Tinha essa garota aí que morava na casa deles e as amigas da Marina também. Ela me contou assim: minhas amiguinhas, ele tocava nas minhas amigas. Minhas amiguinhas não podiam voltar, porque elas iam para a casa delas e falavam para a mãe delas, e a mãe não deixava mais ir lá em casa. Então ninguém ia lá em casa. Bom, aí, quando essa menina, essa roommate, se aproximou da Marina dizendo que também era vítima, as duas foram até a polícia e denunciaram. Na época, essa menina tinha 19 anos e a Marina, 12. Na delegacia, quem atendeu as duas foi um policial homem. E, cara, não foi bem como elas esperavam. Para começar, o cara falou que elas estavam mentindo, que Marina estava com ciúmes do padrasto, por isso estava indo lá. E falou meio com um tom de ameaça assim: olha só, se você estiver mentindo, sabe que teu padrasto vai preso. Aí as duas meninas ficaram tão assustadas com aquela abordagem que elas foram minimizando a situação. Elas não contaram tudo para a polícia. Marina ficou com medo. Ela me falou assim: eu fiquei com medo, porque eles ficavam falando que meu padrasto podia ficar muito tempo preso. Daí eu pensei, por minha causa, eu tô completamente errada. Ela saiu da delegacia pior do que entrou, mas saiu de lá querendo acabar com a vida daquele homem. Ela estava com tanto ódio, mas com tanto ódio que só pensava nisso. Eu tô falando aqui de uma criança de 12 anos. Apesar aí das ameaças do policial e dele ter praticamente desvalidado o que aconteceu com a Marina,
a denúncia foi registrada e o padrasto foi preso e condenado a 6 meses de prisão por sex offender. Nas leis brasileiras seria como abuso sexual. 6 meses de prisão e 5 anos de probation, que equivaleria à liberdade condicional. Isso foi lá por volta do ano 2000. É isso. 4 anos de abuso para cumprir 6 meses de cadeia e 5 anos de liberdade condicional? A justiça também colocou uma medida protetiva. Depois que o padrasto saísse da prisão, ele não ia poder chegar perto da Marina. Só que escuta isso. Depois que ele cumpriu lá os 6 meses de detenção, a mãe da Marina mandou ela ir se encontrar com ele para ele poder pedir desculpas a ela. A mãe mandou a Marina encontrar com o agressor para escutar um pedido de desculpas. A Marina me falou: Ele tinha uma van e eu entrei na van dele que estava estacionado na rua. Minha mãe me mandou ir sozinha encontrar com ele. Eu tinha 13 anos. Ele já tinha pedido desculpas para mim 1000 vezes, não fazia diferença. Ela não entendeu por que a mãe fez isso. Realmente, não dá para entender. Aqui as coisas melhoram na vida dela? Não. E por quê? Porque sem o padrasto em casa, as contas foram ficando tudo nas costas da mãe dela e Marina se sentia culpada pelo padrasto ter ido preso. Ela disse: Aí eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Fiz bico em festa com ela, a gente ficou morando no mesmo quarto e alugou o resto da casa para conseguir pagar o aluguel. Não tinha festa todo dia. E quando tinha o cachê era coisa de $20. $20 pelo dia de trabalho. Desse jeito não dá para sobreviver em Nova York. Nessa época as coisas ficaram super tensas, a ponto da Marina só ter miojo em casa para comer. Passava o dia com miojo, fazendo bico em todo tipo de festa e restaurante para ganhar uns trocados. Enquanto isso, a relação da mãe e dela de mal a pior. A mãe falava assim pra ela: Você não vai ser nada. Você vai ser uma versão minha melhorada porque tá na América, mas não vai ser nada. E isso colocava a Marina muito pra baixo. Eu contei essa parte da vida dela para vocês entenderem que a infância da Marina tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui em diante. Eu volto a dizer aqui: esse conteúdo é sensível e não é recomendado para menores de idade. Quando a Marina fez 14 anos, uma amiga dela, uma menina que também morava ali no bairro de imigrantes e sabia de todo esse perrengue de grana que ela estava passando, essa menina falou: Olha, eu conheço um cara super poderoso, super rico, cheio de conexão. Você tem que conhecer ele. Ele vai te ajudar. A única coisa que Marina tinha que fazer era massagem. Ela tinha que ir até a casa desse cara, uma casa em Manhattan, fazer massagem num homem que a amiga chamou de legal. Um cara que gosta de meninas novas. Ele gosta que meninas novas fizessem massagem nele. Marina até falou: Nossa, mas eu nem sei fazer massagem. Pra que ele vai querer uma massagem comigo? Um cara que é rico, né? E poderoso, ele deve ter várias meninas que sabem fazer massagem de verdade. Aí a amiga falou: Mas a única coisa que você vai ter que fazer é tirar a blusa. Má, é igualzinho você tá de biquíni, tipo, não é nada demais, você já passou por coisa muito pior com seu padrasto, já abusou, já violentou, já fez várias coisas com você, tipo, isso não é nada. E isso também, você vai fazer $300 em meia hora. $300 em meia hora é muito dinheiro hoje. Era muito dinheiro no início dos anos 2000. E era uma grana violenta para quem não tinha nada. Marina topou. Foi ela e a amiga até a casa de Manhattan. Chegaram lá, era uma construção antiga, uma mansão de 7 andares. Na fachada tinha uma porta de madeira bem grande com as letras JE. Mais tarde, Marina foi saber que essa sigla era a abreviação do nome do dono da casa. Uma empregada abriu a porta, colocou as meninas para dentro e pediu para elas esperarem. Era tudo muito luxuoso. Tinha um corredor cheio de fotos de pessoas poderosas, entre elas o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Depois de uns minutos, essa mulher acompanhou as 2 meninas até o 3º andar. Elas subiram de elevador. Nesse 3º andar, elas foram levadas até um quarto de massagem. Esse quarto era assim: um lugar escuro, com uma estante grande na parede cheia de cremes e óleos,
No meio desse quarto tinha uma cama de massagens. O teto era pintado em tons de azul e formava o desenho de nuvens. A empregada deixou as duas meninas lá e saiu. Um tempo depois, um homem entrou no quarto. Um homem que tinha ali por volta de 50 anos. Ele estava vestido de roupão. Esse homem estendeu a mão para cumprimentar a Marina e disse: Muito prazer. Eu sou Jeffrey Epstein. Ouvi falar coisas maravilhosas de você. Escutar esse nome hoje dá calafrio, mas naquela época, Jeffrey era sinônimo de poder, de networking, de riqueza. Jeffrey tirou o roupão e deitou com uma toalha cobrindo as partes íntimas. A amiga sinalizou para Marina tirar a blusa. Ela obedeceu. Enquanto recebia a massagem, Jeffrey começou a fazer várias perguntas para Marina, tipo de onde ela era e detalhes da vida íntima dela. Marina contou que era brasileira e também toda a história do padrasto dela e do perrengue que ela e a mãe estavam passando de grana. Nisso, ele fez uma ligação. Até aqui, ele estava de bruço. Quando ele terminou de falar no telefone, ele se virou. E aí, já estava pelado, com as partes íntimas expostas. Na hora, Marina pensou: Ué, que estranho, né? Tipo, pensei que a toalha ia ficar. Aí ele pediu para Marina tirar o sutiã. Ela congelou e só chacoalhou a cabeça para dizer não. Ele colocou a mão no peito dela e perguntou se podia. Ela pegou a mão dele e disse que não estava confortável. Nisso, a amiga falou: Nossa, Mar, não sabe se divertir, não? A menina estava do outro lado da cama de massagem e veio para perto da Marina. Empurrou a Marina como quem diz: se você não quer, eu quero. E ali os dois começaram a se tocar, a amiga e Jeffrey Epstein. A menina apertava os mamilos dele com toda a força, enquanto ele se estimulava. Eu vou usar essa palavra para não ficar tão agressivo. E foi assim até ele chegar aos finalmente. Marina assistiu tudo. Jeffrey falou para ela: Vamos com calma, até você ficar confortável. Te vejo em breve. Ele pagou a amiga brasileira, pagou os 300 da Marina e ela foi embora. Ela me disse: Eu saí de lá falando não. Nunca mais quero ver esse homem na minha vida. No caminho de volta para casa, a amiga falou: Mar, você não vai conhecer ninguém. Você tá no fundo do poço. Ninguém vai te ajudar. Você é imigrante, você não tá conseguindo ganhar dinheiro. Você não tá conseguindo se sustentar. Esse cara vai te ajudar muito. Marina escutou, mas estava decidido. Ela não ia voltar lá. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto isso, o clima em casa estava cada vez pior. Desde que a mãe pegou a Marina com o padrasto brincando na cama, a relação entre elas nunca mais foi a mesma. Como eu falei aqui, depois que ele foi preso, a situação financeira delas complicou bastante, principalmente porque a mãe da Marina tinha um bebê pequeno e não tinha trabalho garantido. Era bico e ela também não falava inglês, então dependia totalmente da comunidade brasileira para conseguir um trabalho. E sem dinheiro, ela jogava toda a culpa dessa situação na Marina. Detalhe, todo o dinheiro que Marina ganhava, ela entregava para a mãe. Dinheiro das festas, dos trabalhos que ela arrumava ali de garçonete, de qualquer coisa. Inclusive os 300 de Jeffrey Epstein. Então, estava nesse clima, até que a mãe da Marina falou assim: É o seguinte, seu padrasto vai voltar para morar em casa. Seu padrasto vai voltar a morar em casa. Mas aí você me pergunta: como a mãe vai receber de volta esse cara em casa? E a medida protetiva? Ele não pode chegar perto da Marina, certo? Exatamente. A mãe não podia ficar com os dois em casa. Então ela escolheu: seu padrasto vai voltar a morar em casa. Eu não preciso nem explicar quem que ela escolheu, né? Marina tinha um namoradinho na época e o cara alugou um apartamento para os dois morarem porque... O que a Marina ia fazer? Se a mãe vai, coloca um abusador dentro de casa de novo, foi quase um recado, né? Os incomodados que se retirem. Mas não era só incômodo e a gente sabe disso. Quando a Marina saiu da casa do Jeffrey dizendo: nunca mais esse homem vai me ver, não durou muito tempo. Ela foi sim na casa dele novamente. Nos primeiros dias, foram só as massagens, mas daí foi avançando para os toques,
até que eles tiveram relação. Como estamos falando de um homem de 50 anos com uma menina de 14, a palavra certa não é que eles tiveram relação, e sim que ela foi violentada. Só um parênteses aqui para eu explicar uma coisa. No estado de Nova York, é crime uma pessoa maior de 21 anos manter relação sexual com uma menor de 17. A lei diz que mesmo se houver consentimento, é crime. Eles entendem que menores de 17 não têm capacidade legal para consentir. Agora, voltando aqui. Um tempo depois, Jeffrey começou a pedir para Marina para ela levar outras meninas para ele. No começo, ela foi resistente, não quis, disse que não conhecia ninguém. E, na real, ela não queria contar para ninguém o que ela estava fazendo. Mas aí, passeando com um cachorro pela rua um dia, ela conheceu uma garota, logo elas ficaram amigas, e essa menina veio morar com a Marina e com o namorado dela. Essa menina tinha vários problemas, a mãe tinha morrido, ela morava com o irmão e esse irmão batia muito nela, enfim, extremamente vulnerável. Perfil ideal para Epstein. Por falar em perfil ideal, ele só gostava de meninas novas, brancas, magras, com estrutura pequena. Uma vez, a Marina levou uma menina brasileira com pele morena. Jeffrey maltratou a garota. Ele chamou a Marina de lado e escrachou ela. Ele falou assim: Não me traga nenhuma negra, nenhuma garota da Amazônia. Eu não gosto de menina escura. A Marina me contou que Jeffrey manipulava todo mundo. Ele fazia as meninas competirem entre si. Quem levava mais garotas para ele virava a favorita. Então, o esquema funcionava assim. Jeffrey seduzia uma menina, pagava 300 para ela fazer ali o que ele queria, $300 por 30 minutos. Se essa menina trouxesse outra, ela ganhava mais $300, ou seja, $600 no total. O dinheiro era bom? Era, mas não era só isso. A Marina tinha vontade de um dia se tornar secretária dele. Ela via aquele homem riquíssimo, cheio de contatos, com gente importante, e de alguma forma ele a fazia acreditar que aquela era a melhor escola para a vida dela, se ela quisesse ser alguém. Ele era envolvente, bonzinho, e vamos combinar. A gente está falando de um homem que tinha uma fortuna estimada em bilhões de dólares, bilhões, magnata, um homem mais velho, com meninas que mal tinham menstruado. Marina me falou assim: Tinha menina que era apaixonada por ele, achava que era a namorada dele. Teve um dia lá que Marina levou uma garota muito bonita para o Jeffrey. A menina era modelo mesmo, só que tinha um porém. Ela não queria ir sozinha, só ia para a casa do Epstein se Marina fosse junto. O Jeffrey se apaixonou por essa garota. Bom, aí nesse dia estava a Marina e essa guria lá e o Jeffrey mandou as duas ficarem assim, uma com a outra, para ele assistir. Estava no quarto a Marina, essa outra garota, quando entrou uma terceira mulher. Essa mulher era mais velha que elas. O Jeffrey olhou para as meninas e falou: Ela também vai participar. Só muitos anos depois é que Marina foi saber que essa mulher era Ghislaine Maxwell, namorada de Jeffrey, uma mulher inglesa da alta sociedade londrina. Então vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jeffrey queria ver as duas meninas juntas e avisou as duas que a própria namorada dele ia participar do fetiche. A Marina me disse uma coisa que eu não vi em lugar nenhum. Eu li muitas reportagens antes de falar com a Marina, eu vi o documentário na Netflix que conta toda a história do Jeffrey Epstein e assisti também o documentário sobre a Ghislaine antes de escrever esse episódio. E tudo o que eu ouço sobre a namorada de Jeffrey é que ela aliciava as meninas. Mas agora, Marina me disse que ela também mantinha relações sexuais com essas garotas. Ou seja, o abuso partia dos dois, do casal. Marina me disse que sim. Eu fiquei chocada quando a Marina me contou. Se é que tem alguma coisa nessa história que não choca. Mas enfim, Marina me disse que Quando eu chegava na mansão, sempre tinha uma menina descendo. E quando eu descia, já tinha outra esperando para subir. ela nunca passou mais do que 30, 40 minutos com ele. Eu fiquei pensando, quantas meninas não eram abusadas por dia? E essa libido?
O homem era uma máquina infinita de sexo. Isso é normal? Marina se encontrou com Jeffrey dos 14 anos aos 17, sempre na mansão de Manhattan. No começo, toda vez que ele estava em Nova York, alguém da equipe dele ligava para ela ir lá. Com o tempo, esses convites foram se espaçando, até que um dia acabou. Ela me falou assim: quando eu tinha 17, ele me falou que eu tava ficando velha. Eu não tinha mais contato com meninas de 13 ou 14 ou 15 anos. Então eu não tinha mais como levar ninguém pra ele. Aí, ele não me procurou mais. Nem preciso dizer que a vaga de secretária ou qualquer outro emprego nunca aconteceu. A partir daí, Marina não teve mais nenhum contato com Jeffrey Epstein. Ela seguiu a vida dela, casou, teve uma filha. E muitos anos depois, ela foi entender que foi vítima de um dos maiores escândalos de pedofilia do mundo. Ela só começou a entender a gravidade do que tinha acontecido com ela na infância e na adolescência no dia que um agente do FBI bateu na porta da casa dela. As denúncias contra Jeffrey Epstein começaram em 2005 e 2008 ele se declarou culpado em crimes relacionados à prostituição e fez um acordo com a justiça. Que acordo foi esse? Ir dormir na prisão por um pouco mais de um ano, 13 meses para ser mais exata. Só em 2019 ele foi efetivamente preso, acusado de tráfico humano, mas ele morreu na prisão um mês depois. A morte é muito suspeita. Oficialmente foi registrado como ele tirou sua própria vida. Mas existem muitas teorias de que não foi bem isso que aconteceu. Priscila, eu acho que ele não cometeu um suicídio. Para mim, ele se safou de outras acusações e eu acho que ele pensava que podia se safar de novo, por isso não fazia sentido tirar a própria vida. Já a Marina acha que ele não está morto. Ela acha que ele está vivo. O assunto é polêmico. O que vocês acham? Vocês conheciam essa história? Eu contei aqui a história da Marina, mas quem quiser saber mais sobre o caso Jeffrey Epstein, tem os 2 documentários que eu comentei. A mulher dele, a Ghislaine, foi condenada em 2020. Essa história ainda tem muitos capítulos, tem muita gente envolvida, importante, né? Muita gente importante envolvida, muitos políticos famosos, pessoas ricas e influentes. A Marina hoje é ativista, ela se expõe publicamente para pedir justiça. Ela quer que retirem a censura dos arquivos do Epstein, que estão sendo divulgados. Ela pede transparência na investigação e punição aos envolvidos. Marina hoje discursa entre congressistas dos Estados Unidos, fala abertamente sobre os abusos que sofreu para evitar que outras meninas passem pelo que ela passou, principalmente meninas imigrantes como ela. Ela me disse assim: a gente tem que falar mais porque o homem e a mulher que está fazendo isso, ele ou ela, não vão parar com a próxima criança, com a próxima mulher ou com o próximo homem. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer aqui publicamente a generosidade da Marina Lacerda. Nós conversamos por vídeo, por mensagens durante semanas. Eu tentei ser o mais delicada possível porque eu penso que é uma ferida, que é um trauma, e eu entendo que ao mesmo tempo é também uma luta para que, em geral, mulheres abusadas não se culpem e não se calem. Eu tentei trazer aqui uma versão mais inteira da história da Marina, porque muitos canais, muitos veículos publicaram de maneira fragmentada, e não é um pedaço da história de alguém que nos faz entendê-las. Eu também não tenho a pretensão de resumir a vida inteira dela em minutos, mas eu me esforcei ao máximo para mostrar uma fatia mais completa de tudo que ela passou. Eu sou muito grata a todas as mulheres que compartilham comigo suas dores e dou o meu melhor para fazer jus à história de todas, com muita responsabilidade, ética e respeito. Eu não acredito que há monstros como Jeffrey soltos por aí, não a medir pela quantidade de vítimas que ele fez. Mas há sim pequenos milhões de monstros espalhados pelo mundo, destruindo não só a integridade física, como também dilacerando o emocional de muitas mulheres. E eu vejo que tem 2 maneiras da gente acabar com isso. Uma delas é fazer a denúncia na polícia e cobrar justiça, cobrar punição dos envolvidos.
A outra é nós, mulheres, estarmos juntas para nos apoiar. Unir forças de um jeito muito singelo, acreditando, validando na história de cada uma dessas vítimas, na história que cada uma delas tem a contar. Sejam elas vítimas de Jeffrey Epstein ou dos outros monstros que ainda estão vivos e soltos por aí. Essa é a história da Marina. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.